meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que a gente estiver tendo contato, né? Que cada um de nós se sinta envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua palavra, que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O tema que nos compete abordar hoje se encontra no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei. E mais especificamente, o que nós vamos falar se encontra nos itens 9 e 10 desse capítulo, cujo subtítulo é A Nova Era. O primeiro item, o item 9, é uma comunicação do espírito, um espírito que se identifica como espírito israelita, que aconteceu em Mulhouse em 1861. O espírito faz, na verdade, uma espécie de resumo, né, a respeito das revelações. Diz que a primeira revelação, na verdade, foi trazida por Moisés, e Moisés era um espírito a serviço de Deus, mandado por Deus, enviado por Deus, com uma missão extremamente importante. A missão de Moisés era apresentar ao mundo, numa época em que o politeísmo era avassalador, né? Era a crença, vamos por assim dizer, padrão da humanidade. Quase todos os povos, em todas as localizações, eram politeístas, né? A missão de Moisés era apresentar ao mundo o Deus único. E esse processo de apresentação de um Deus único para a humanidade, através da figura de Moisés, não poderia ter sido extremamente suave, né? Não por conta do temperamento específico de Moisés, né? Ou por conta de outras definições associadas a isso, mas porque a humanidade naquela época, e quando eu falo da humanidade, eu sempre lembro, né, que esse negócio de reencarnação é uma coisa séria. A gente vai acabar voltando a esse assunto daqui a pouco, quando falar de reencarnação é uma coisa séria. Mas como reencarnação é uma coisa séria, nós naquela época, que vivemos naquela época, ainda éramos extremamente duros de coração, né? Pode parecer que ainda somos, mas éramos piores, éramos mais, né? E para poder lidar com espíritos ainda bastante endurecidos, era necessário, fundamental, que aquilo que Moisés apresentaria para as pessoas tivesse uma conotação inegavelmente material, porque com o baixíssimo nível de espiritualização que nós tínhamos na época, a gente não iria entender uma mensagem mais elevada, né? Jamais a gente seria capaz de entender uma mensagem do tipo: olha, é necessário amar os teus inimigos, né? É necessário que você faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você. Mensagens dessa natureza não teriam qualquer tipo de efeito para nós naquela época. Era necessário, e todos nós éramos extremamente tocados pela nossa materialidade. Então, o Deus, o Todo-Poderoso, né, o Deus único que Moisés apresentou a todos nós naquela época, era um Deus que se associava, na verdade, que as manifestações de louvor a esse Deus eram associadas a coisas materiais. Daí os holocaustos, daí os sacrifícios constantes, daí as oferendas, daí a forma de lavar os pecados com o sangue de um inocente, no caso um animal que era sacrificado no altar para que isso acontecesse. Portanto, era necessário que as coisas fossem visíveis, fossem palpáveis, né? O ensinamento do ponto de vista meramente moral era extremamente difícil, muito embora Moisés não tenha deixado isso de lado, muito pelo contrário, né? Os 10 mandamentos são, por assim dizer, o frontispício, né, daquilo que pode-se chamar aí de código de ética moral da humanidade, né? E válido até hoje, né? Jesus, inclusive, corroborou os ensinamentos e as recomendações contidas nos 10 mandamentos, exaradas primeiramente na Bíblia através do livro de Êxodo, capítulo 20, né?
a partir do momento em que a humanidade, com o contato com a existência de um Deus único, propiciada por Moisés, seus ensinamentos, seus exemplos, sua dureza, né? Porque ele tratou aquele povo com dureza, porque era, como falei, né? A gente era um povo muito duro, eram espíritos duros de coração, tínhamos que ser tratados com dureza mesmo. Mas a humanidade foi avançando, passando a ter experiências cada vez mais repetidas em termos de oportunidades de aprender algo do ponto de vista espiritual, e o tempo foi passando, os ensinamentos foram sendo trabalhados e a humanidade foi sendo modificada. À medida que as coisas aconteceram, a humanidade foi modificada, e ao ser modificada, chegou um momento em que ela estava apta, como diz Paulo de Tarso nas suas cartas, a um alimento mais substancial do ponto de vista de mais elevado do ponto espiritual, a partir da questão espiritual. E foi nesse momento em que o Mestre Jesus Cristo encarnou no planeta, para trazer uma segunda revelação, a primeira mosaica, a segunda revelação, a revelação cristã. Essa revelação, ela vem plena de ensinamentos voltados à questão do espírito, né? Lógico, Jesus fez muito mais ênfase na questão, na parte moral do que na parte intelectual. Ele continuava falando para um grupo de pessoas, e nós estávamos lá, e naquela época nós já estávamos um pouquinho melhores do ponto de vista moral, ou pelo menos mais palatáveis para poder receber uma informação espiritual mais elevada, mas intelectualmente, muito embora a gente tivesse evoluído, talvez não fosse o momento de algumas verdades, determinadas verdades, poderem ser colocadas, né? E Jesus veio e trouxe um conjunto imenso de informações que complementaram aquilo que Moisés havia trazido. Não é que Jesus, como diz o capítulo aqui, tenha vindo destruir a lei de Moisés. Ele não veio destruir, mas ele também não veio realizar a lei de Moisés. Ele não veio confirmar a lei de Moisés em todos os seus pontos, que quando a gente fala em lei de Moisés, dá a impressão que são só os 10 mandamentos, que a gente costuma conhecer. Mas existem muitas leis, né, em princípio atreladas à autoria de Moisés, que são voltadas para a necessidade do povo naquela época, leis humanas, né, leis absolutamente ligadas às necessidades do povo daquela época, que Moisés carimbou como leis de Deus, né? Mais de uma centena de leis, na verdade, fazem parte daquilo que se chama da lei mosaica. E Jesus, quando veio, ele fez uma seleção muito clara a respeito das leis de Moisés, que são de Deus, e a respeito das leis de Moisés, que são para os homens da época de Moisés, né? E ele faz isso de uma forma muito didática, né? Com palavras sempre bem marcadas, do tipo: ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Algo que está lá no Antigo Testamento, algo que está lá dito, uma das leis de Moisés, né? Eu, porém, vos digo, complementa Jesus, amais vossos inimigos. Jesus, dessa forma, ele não apenas chama atenção para a lei de Moisés, mas também diz: olha, a partir de agora vocês estão aptos a praticar algo diferente, a realizar em si uma mudança que os leve a praticar algo diferente, algo mais sublime, algo mais elevado, que é o amor aos inimigos, algo que no Antigo Testamento, algo que na lei mosaica absolutamente não existia. Então, quando a gente fala que Jesus não veio destruir a lei de Moisés, realmente ele não veio destruir, ele veio completar. Ele veio trazer ensinamentos adicionais que estão sim ligados à vontade de Deus e, portanto, fazem parte das leis naturais, leis de Deus, mas que na época de Moisés não era possível que nós tivéssemos acesso em função da nossa restrição espiritual. Muito bem. Com os ensinamentos de Jesus, ele não traz um código de
ética, por assim dizer, como foi o código de Moisés. Moisés era basicamente: faça isso, não faça aquilo para agradar a Deus, né? Faça isso e agrade a Deus, não faça aquilo para não desagradar a Deus. Era um código baseado em fazer ou deixar de fazer. Jesus vem com um complemento que associa, na verdade, liga o fazer a uma essência interna. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós externamos, é consequência daquilo que nós somos intimamente. Tanto que para Jesus não basta não fazer o mal, é necessário não pensar no mal, não engendrar o mal na intimidade do ser. A boca fala daquilo que está cheio o coração, segundo Jesus. Então aquilo que está no nosso coração é o foco da atenção e da lição do mestre para cada um de nós. O mestre nos chama para uma transformação íntima. Não é mais para fazer isso ou para fazer aquilo. É para nos transformar, nos modificar, nos alterar, para que a gente possa, a partir daquilo que nós somos, da nossa renovação interior, aí sim fazer o bem como consequência daquilo que nós somos, da nossa mudança para alguém, um espírito encarnado melhor. Toda a lição de Jesus é nessa direção. No entanto, Jesus não disse tudo, né? Não pôde explicar tudo, e falou isso com todas as letras, né? Muito mais ainda teria a vos dizer, mas neste momento não estáis ainda preparados, de algo assim que se encontra no Evangelho, né? Falou isso para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que vieram ao mundo e encarnaram com a missão de serem continuadores, né, da disseminação da Boa Nova. Espíritos, portanto, extremamente preparados. Mas mesmo eles, espíritos muito preparados, não estavam em condição de receber todas as informações do ponto de vista espiritual que Jesus poderia ter trazido, porque ele dominava tudo isso, obviamente, como espírito puro que é. Aí o tempo passou e foi a vez do Espiritismo aparecer. O Espiritismo encampa integralmente todos os princípios básicos da lei mosaica do ponto de vista moral, encampa integralmente também todos os ensinos morais do mestre, tudo aquilo que o mestre evidencia como sendo o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós, e aprofunda o ensinamento, colocando como item adicional de compreensão um lado científico baseado na experiência do corpo, do lado espiritual de cada um de nós, né? Perispírito atuando através de diversas encarnações e todas as consequências da existência e da reencarnação. A doutrina espírita aprofunda, por assim dizer, e detalha o ensinamento de Jesus, levando, né, a um reforço, a uma capacidade de aprofundamento, alargamento, expansão da nossa fé. Uma fé que a doutrina traz como sendo uma fé raciocinada. É necessário que a gente pense, é necessário que a gente realize em nós a meditação a respeito de cada ponto e a gente creia não porque a gente tem fé, mas a gente tem fé porque a gente entende. E a gente entende porque a gente para pensar. Aceitar as coisas como verdades absolutas não faz parte da doutrina espírita e não deveria fazer parte de nenhum verdadeiro crente, se é que a gente pode chamar dessa forma. Do ponto de vista da doutrina, nós acrescentamos conhecimento, né, através da dimensão científica da doutrina, explicando todo esse lado da existência do perispírito e todas as suas consequências, da capacidade de comunicação entre os que estão desencarnados e estão encarnados e diversos outros itens que a gente não vai elaborar aqui, porque nós temos interesse de focar um ponto específico. Esse item que a gente falou, o subitem que a gente falou, chama-se Nova Era. Né? No item 10, o espírito de Fenelon cita que o que tem acontecido através do advento do espiritismo é uma revolução, é uma renovação.
plena, absoluta, das mentes e dos corações de todas as pessoas. E ele diz que essa renovação, diferente de uma nova era que fosse advinda, né, que advisse de um cataclismo universal, de um conjunto imenso de mortes, né, provocadas por esse cataclismo, e a substituição das pessoas por outras, né, para reiniciar a sociedade, então, a partir de um ato, né, de um fato de tão grande impacto. Muito diferente disso, o que Fenelon cita é que a renovação que se apresenta é, antes de mais nada, moral do que material. Ligado, por exemplo, à ideia de um fim do mundo, né, como se costuma associar, não é o que vai acontecer. A renovação já está em curso. O planeta que nós habitamos, que é um planeta de expiação e prova, está em processo de transformação num planeta de regeneração, e o que está mudando é o íntimo das pessoas, exatamente como Jesus queria que acontecesse, exatamente como foi a missão dele, mostrar o caminho para que a gente, todos nós, nos transformássemos, deixando de lado aquilo que nos desconecta das leis de Deus, aquilo que vulgarmente se chama pecado, né? E abrindo espaço para a prática do amor ao próximo em tempo integral, né? Esse, na verdade, é o resumo da história. Fenelon fala que essa renovação que está acontecendo, que está em processo, e que é antes moral do que material, se baseia em diversos espíritos mensageiros divinos que sopram, orientam, inspiram e instruem a cada um de nós nesse processo de mudança. São os espíritos trazendo aquilo que nós necessitamos para adicionalmente nos convencer, se é que ainda não chegamos ao convencimento, nos convencer dessa necessidade de mudança, certo? Mudança é a palavra-chave, alteração da essência daquilo que nós somos. E antes que a gente termine aqui a nossa fala, eu queria chamar atenção para uma contribuição fantástica de um espírito chamado Militão Pacheco, que se encontra no livro O Espírito da Verdade, por espíritos diversos, né? E psicografado tanto por Chico Xavier como por Valdo Vieira. Essa comunicação específica foi passada pelo espírito Militão Pacheco através da mediunidade de Valdo Vieira, né? E eu queria pedir licença para ler alguns trechos, porque eu acho extremamente importante a gente meditar sobre ela. Vamos buscá-la, né? Primeiro é necessário que se busque isso, o texto integral, porque é muito interessante. O Espírito de Verdade, capítulo 18, né? O título do capítulo é O Espiritismo Pergunta, e é exatamente o item que se refere capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, que é exatamente o que nós estamos abordando aqui hoje. Ele diz assim: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações, as mudanças, que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e desdobramentos da Terra. Na Terra, o mundo está mudando integralmente, né? Vivemos um período completamente diferente e nós estamos mudando para nos adaptar a ele. Uma situação indesejada, lógico, mas nós estamos mudando. Mudar é sinônimo de viver, estar encarnado nesse planeta. E é isso que ele está chamando a atenção. Não pense que é só isso, ele fala, né? Olha para dentro de você mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define... Essa parte não é muito boa para mim. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Ele fala que aquilo que o nosso corpo físico manifesta é a realidade atual do nosso corpo perispiritual, do corpo espiritual. Aí ele começa a fazer uma série de exemplos, começa a dar uma série de exemplos. Já viveste, quanto nós mesmos, ele está falando dos espíritos desencarnados, vidas incontáveis, e trazes na essência do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. A gente sabe disso, né? A gente sabe que nós somos o resultado das inúmeras encarnações pelas quais nós passamos. É isso que essa frase resume. O teu perispírito já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Isso não é uma coisa tão fácil de se pensar.
O meu perispírito já se revestiu da matéria da África, bom entender isso, já se revestiu da matéria da Ásia, já se revestiu, ou seja, eu já tive o olhinho puxado, eu já tive uma pele mais escura, e sou o mesmo, a minha essência é a mesma. Daí parar para pensar ou imaginar qualquer coisa parecida com racismo não tem sentido para quem sabe desta realidade e, em princípio, vive de acordo com ela. Continua: as tuas irradiações através das roupas que te serviram já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Já vivemos o ápice da escala social, com roupas maravilhosas, e já vivemos o ínfimo, né, da escala social, passando necessidades até para nos vestir. A tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Fomos muito poderosos e fomos muito subalternos em todas as nações, em todos os países do mundo. As tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Que legal isso. Eu já tive filhos de todas as raças, né? Eu já ajudei a fazer com que viessem ao mundo seres humanos que encarnaram em todas as raças diferentes, né, nesse planeta. O teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Ele não está falando só das boas, né? Nosso coração já bateu por paixões extremamente inferiores. Os teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Já vimos de tudo, já gostamos de tudo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de som e linguagem existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. É uma construção poética, mas é muito interessante pensar nisso, né? É muito interessante. O teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Para quem gosta de comer, já comemos de tudo em tudo quanto é lugar, né? Do melhor possível de todos os lugares. As tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Já fomos capazes de manejar aquilo que era necessário para nos tornarmos ou sermos considerados as pessoas mais bem aquinhoadas, materialmente falando, do planeta. A tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e de mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta, aí vem a pergunta fatal: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, de que vale a vida humana? Repara que o espírito de Militão Pacheco está chamando a atenção aqui para a gente do seguinte: querido ou querida, vem aqui. Você já fez tudo. Você já passou por tudo. E você continua, em princípio, parecido com aquilo que você era em cada uma dessas encarnações. A tua essência, em princípio, tem toda a chance de não ter mudado nada. No entanto, você vivenciou tudo isso que eu falei aqui, né? Tudo isso foi vivenciado inúmeras, incontáveis vezes. Continua ele: se fosse para continuar repetindo aquilo que você já foi e o que você já fez, não teria necessidade de um novo corpo e de uma nova existência. Prosseguirias de alma ligada à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Porque continuar fazendo a mesma coisa, sendo a mesma coisa de todas as encarnações anteriores, é não viver. É ser um cadáver que anda. Mas do ponto de vista espiritual não é vida ativa, produtiva, que vai fazer com que nós realmente possamos aproveitar a oportunidade da vida.
E ele diz assim, estou bem próximo do final: vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. Estamos todos aqui para mexer e transformar a nossa essência espiritual. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha e serve. Transformação é isso, né? Perante o bem, quase sempre, essa frase precisa colocar na parede aqui. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância. A nossa única constância em relação ao bem é não ser constante nisso. Fazemos do bem de vez em quando, portanto somos inconstantes na nossa inconstância de fazer o bem. Somos constantes na inconstância a respeito de fazer o bem. E somos fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção de uma coisa. Tudo se transforma, só tem uma coisa que é exceção a essa regra: a necessidade de se transformar. Nova era é a mudança daquilo que nós somos em algo melhor do que aquilo que nós estamos, para buscar em nós aquilo que é necessário, aquilo que pode agregar valor extremo a todos aqueles. Quando eu falo todos aqueles, não são só as pessoas, mas são todas as criaturas de Deus com as quais nós temos contato. Nova era é um novo ser. A oportunidade está aberta. Que cada um de nós aproveite na medida da sua boa vontade. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus esteja conosco e está hoje e sempre.